mais um vídeo com ótimas notícias para o torcedor rubro-negro, não só em relação à chegada de reforços, mas também em relação a jogadores que estavam no DM e podem voltar ao time já nessa quinta-feira, jogo contra o Atlético Mineiro novamente, só que dessa vez pela Copa do Brasil. A gente vai trazer todas essas informações para vocês. Tem também clube russo querendo o Matheus Gonçalves e teve clube brasileiro, não foi o Cruzeiro, que fez uma proposta oficial pelo jogador e a gente vai contar que clube é esse. É um time que está na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, mas agora, ó, parece que está com dinheiro, hein? Porque está tentando contratar vários jogadores. A gente vai trazer todas essas informações para vocês. E vamos para as informações. Hoje chegou o Samuel Lino, jogador, novo reforço do Flamengo, atacante, vai atuar pela ponta esquerda, vai ser o extremo esquerdo que o Felipe Luiz tanto desejava. E o Samuel Lino, de 25 anos, vai chegar com o status aí de contratação mais cara da história do Flamengo. 22 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões em bônus, ou seja, podendo chegar a 24 milhões de euros, superando o Alcaraz na temporada passada. E sobre Samuel Lino, eu gostaria de falar sobre um assunto aqui que eu estou vendo nas redes sociais, até fiz uma postagem lá no meu Twitter sobre isso. Muita gente, entre aspas, xingando o parceiro Guilherme Pinheiro, o Flazoeiro, por ele ter, na opinião dessas pessoas, ter exagerado na cobertura da chegada do Samuel Lino, porque ele botou um repórter da equipe dele para acompanhar o Samuel Lino dentro do avião de São Paulo para o Rio de Janeiro. Gente, independentemente se você acha que isso é exagero, que isso não é jornalismo, primeiro, o Guilherme, o Flazoeiro, ele é youtuber e ele tenta ao máximo trazer o melhor para todos os torcedores do Flamengo. Se você não gosta, é só você não assistir. Se você não gosta, é só você não seguir. Para que ficar destilando ódio nas redes sociais, xingando um cara que está trabalhando, que no caso é o Flazoeiro? Falei lá no meu Twitter e repito aqui, todo o meu apoio ao Guilherme, ao Flazoeiro. Goste, você gosta? Assiste, não gosta? É só não assistir, gente. Para que ficar xingando? Isso não vai levar a lugar nenhum, muito pelo contrário. Essa energia negativa eu tenho certeza que pode voltar para você. Todo o meu apoio ao Guilherme, ao Flazoeiro. E o Samuel Lino chegou nesse momento, enquanto a gente está gravando esse vídeo aqui, ele realiza exames médicos e a diretoria do Flamengo quer apresentá-lo à torcida rubro-negra na quinta-feira no jogo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. E ao lado dele, o Flamengo vai apresentar também Carrascal, que enquanto a gente grava esse vídeo aqui, se deu tudo certo no embarque dele, porque o embarque dele estava previsto para as 11 horas da noite, no horário da Rússia. Eu vou até ver que horas são agora, horário da Rússia. Nesse momento, 11h29, ou seja, está embarcando, já embarcou, mas se deu tudo certo, está embarcando, já embarcou e está a caminho de Dubai. E lá de Dubai ele vai pegar um avião direto para o Galeão, aqui no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e ele tem desembarque previsto para essa quarta-feira pela manhã. Tudo certo, Carrascal será jogador do Flamengo, vai assinar contrato válido até 2029, como o Samuel Lino, e o desejo da diretoria do Flamengo é apresentar esses dois jogadores à torcida rubro-negra no Maracanã, antes de a bola rolar para Flamengo e Atlético Mineiro nessa quinta-feira, como foi com Emerson Royal e Saul. No último domingo, também contra o Atlético Mineiro, os dois foram apresentados de maneira oficial à torcida rubro-negra. Então, tudo certo. E, cara, assim, peguei boas referências do Carrascal. Eu consegui uma fonte lá no Dinamo de Moscou, que eu até consegui publicar nas minhas redes sociais quando ele se despediu dos atletas. Essa fonte me mandou foto no WhatsApp de visualização única. Ele se despedindo dos atletas. Ele parecia ser muito bem quisto no grupo, pelo menos essa pessoa me disse. Veni, olha só, com a imprensa ele não tinha muito contato, é um cara mais discreto com a imprensa. Agora, com o grupo, ele se dava bem com todo mundo aqui gostava dele, um cara que respeitava todas as ordens, todas as regras, fora das quatro linhas, não é aquele cara que dá dor de cabeça, que dá trabalho ao treinador. Então, seja bem-vindo, Carrascal, a torcida rubro-negra vai te receber aqui de braços abertos no Rio de Janeiro. E por falar em Emerson Royal, hoje, no Ninho do Urubu, na parte da tarde, ele concedeu uma entrevista coletiva e fez a apresentação formal à imprensa. E eu peguei uma declaração dele aqui, abre aspas, eu sempre fui flamenguista e não sabia.
A gente sabe internamente como foi difícil para vir para cá. Quero agradecer ao Flamengo pelo esforço que fizeram para que eu chegasse aqui. Eu já joguei no Maracanã como adversário e é difícil para caramba jogar contra o Flamengo no Maracanã. As pernas tremem. Os reforços que nunca viram isso, com certeza vão sentir isso, vão se arrepiar. É uma festa linda. Queria deixar essa mensagem aos torcedores agradecendo. Cara, o Emerson Royal chegou muito bem, descontraído, brincando, falando que ele é mais bonito que o Rodinei, porque muita gente está dizendo que ele parece muito com o Rodinei. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, de verdade. Na minha concepção, chega para ser titular com todo respeito ao Varela, mas acho que, taticamente falando, o Emerson Royal consegue entregar mais que o Varela. E quando eu falo taticamente, é justamente, por exemplo, jogada aérea. Ele é muito bom em jogada aérea e esse tem sido forte do Flamengo nos últimos jogos. Ele é um jogador que tem um histórico de futebol europeu. Jogou no Tottenham, Milan, seleção brasileira. Então o cara sabe muito de futebol. E quando eu falo sabe muito de futebol, é saber jogar sem a bola. Algo que hoje o jogador que não sabe jogar sem a bola, ele fica muito para trás. Tem que ter uma leitura tática durante o jogo a todo momento. E o Emerson Royal tem isso. Não que o Varela não tenha, mas acho que o Varela... Eu acho que o Varela é o cara que todo treinador gostaria de ter no elenco. Ele consegue entregar sempre. Ele não vai ser craque, ele não vai ser pereba. Ele vai ser sempre regular, só que um regular bom. Você sabe o que ele vai te entregar. Vamos lá, galera. Falar sobre agora o Matheus Gonçalves. Tem clube russo de olho em Matheus Gonçalves. E eu vou falar como eu cheguei a essa apuração. Hoje, por exemplo, a gente trouxe em primeira mão lá nas outras redes sociais que o Palmeiras contratou o lateral direito Kelvin. Aquele que era do Atlético Paranaense, já foi muito especulado no Flamengo, inclusive. Inclusive, sim, o Flamengo fez uma consulta por ele durante aquele processo de buscar um lateral direito para a reposição ao Wesley. Mas agora trouxe o Emerson Royal, fez uma consulta e tal, não sei o quê. E eu estava em cima dessa informação, em cima dessa apuração. E aí o Palmeiras já acertou a contratação de Kelvin, 36 milhões de reais, de maneira parcelada. A última parcela será no segundo semestre de 2026 e ele vai ter contrato com o Palmeiras até 4 anos. E quando eu fechei essa apuração do Kelvin, que pertencia ao CSKA, essa pessoa do CSKA me disse, a gente está perdendo o Kelvin, mas a gente vai em busca de um outro jogador brasileiro, não para a lateral direita, para o meio de campo. Matheus Gonçalves, você conhece? Eu falei, claro que eu conheço, pô. Conheço de muito tempo. Aí eu falei, é um bom jogador e tal, não sei o quê. E essa pessoa do CSKA me disse, a gente vai fazer uma proposta em breve para ele, já avisamos ao empresário e o Flamengo já está ciente. Entrei em contato com o empresário me confirmou, sim, é verdade, mas ainda não tem como saber quais valores serão, porque eles não falaram quais valores. Eles vão fazer uma proposta. Provavelmente, é sempre aquele jogo. Uma proposta com valor baixo e aí eles vão negociando. Entrei em contato com o Flamengo, sim, foi avisado pelos empresários que o CSKA fará essa proposta. E sabe o que eu descobri também? Que o Grêmio, na terça-feira passada, no dia 22, enviou uma proposta oficial ao empresário do Matheus Gonçalves, Juliano Bertolucci, para contratar Matheus Gonçalves. Sabe qual o valor da proposta? 3 milhões e meio de euros por 50%. O mesmo valor que o Flamengo havia aceitado para vender o jogador ao Cruzeiro, mas por conta da repercussão negativa voltou atrás e acabou vetando a negociação. O que o empresário fez? Nem enviou o documento ao Flamengo, porque sabia que não ia dar em nada, já que o Flamengo havia recuado com esses valores na negociação com o Cruzeiro. Mas o CSKA sim fará uma proposta ao Matheus Gonçalves e eu vou dar minha opinião. Gente, com essa quantidade de reforços chegando ao Flamengo, o Matheus Gonçalves, que já não tinha espaço, não terá espaço menos ainda, esquece. Não consigo ver o Matheus Gonçalves tendo mais minutagem com o Felipe Luiz, mesmo se agora já não tem, mesmo quando vai poupar quinta-feira. Eu não consigo ver o Matheus Gonçalves sendo titular, mesmo assim, de verdade, não consigo mesmo. Então, acho que o Flamengo tem que negociar um bom valor, manter um bom percentual de direitos econômicos para uma venda futura. É o que eu penso. Acho que é o melhor caminho. Porque, com o passar do tempo, esse jogador só vai desvalorizar. Ele não vai entrar em campo, ele não vai ter minutagem suficiente para mostrar o bom futebol dele. O tempo está passando. Tem que tomar cuidado com isso. Porque quanto mais o tempo passa, menos o jogador vale, porque menos ele está atuando.
Samuel Lino desembarcou no Rio de Janeiro no início da tarde desta terça-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. O jogador vai passar pelos exames médicos e assinar contrato por 3 anos e meio com o Flamengo. O desembarque do jogador aconteceu com quase 3 horas de atraso em relação à previsão inicial e contou com a recepção de 4 torcedores rubro-negros no aeroporto. Lino estava em Portugal resolvendo questões burocráticas, mas partiu em voo direto de Madrid. Ele fez escala em São Paulo, onde encontrou um empresário, antes de chegar ao Rio. O jogador irá direto ao hotel e depois a um hospital para iniciar os exames médicos. À tarde, ele vai até o Ninho do Urubu finalizar os testes físicos e conhecer o CT rubro-negro, além, claro, de assinar o contrato. Lá, ainda terá reunião com José Botto e também conversará com o técnico Felipe Luiz. O Flamengo acertou a contratação de Samuel Lino na última sexta-feira. Depois de convencer o jogador a voltar ao Brasil oferecendo um salário atrativo para o atacante deixar a Europa, o clube carioca entrou em acordo com o Atlético de Madrid, que já queria liberar o jogador para abrir uma vaga destinada a estrangeiros no elenco. A negociação gira em torno de 24 milhões de euros, sendo 22 milhões de euros 143 milhões, fixos e mais 2 milhões de euros 13 milhões, em bônus por metas. Desta forma, Samuel Lino se tornará a contratação mais cara da história do Flamengo.